Sejam bem-vindos, meu nome é Eduardo, eu sou o executivo de negócios do LPI aqui no Brasil, sou responsável pelas atividades de parceria e junto com a Caitlin, com o César, a gente tenta levar para toda a comunidade cada vez mais informação e mais conhecimento sobre os conteúdos e as certificações do LPI. Alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, esse webinar está sendo gravado, a apresentação, o chat e tudo mais vai ser disponibilizado para vocês. Vocês vão receber um link na próxima semana com essas informações e podem rever ou revisitar esse conteúdo quando quiserem. Tá? Algumas outras dicas é que ao longo da apresentação eu vou estar monitorando o chat. Quem tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão. Pode colocar a pergunta no próprio chat. Eu vou tomar nota e durante as pausas do César a gente endereça essas questões. Se for algo realmente bastante ligado com a apresentação e a gente vê que não for atrapalhar o andamento, a gente interrompe e responde essa pergunta durante a apresentação. Mas a gente deve aguardar para repassar essas questões durante as pausas programadas. Ok? César, vou deixar com você. Por favor, dê continuidade. Pode começar a sua apresentação. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, só para confirmar, todos me ouvem bem? Maravilha. Então tá ótimo, gente. Primeiro que eu quero agradecer muito o Eduardo por estar aqui atuando como o host dessa apresentação. É um orgulho muito grande para mim. O Eduardo é responsável aí por nosso relacionamento com canais aqui para a América Latina. É um colega de trabalho que eu tenho esse grande prazer de tê-lo na equipe do LPI. E, poxa, não poderia ter um co-apresentador melhor para estar aqui com a gente. Essa apresentação, vocês vão perceber, ela o texto dela, ela vai ser assim um pouco mais verboso do que as apresentações que eu costumo fazer, porque a ideia é que a informação que está aqui nessa apresentação sirva para que vocês também utilizem quando vocês forem eventualmente fazê-la para outras audiências, tá? O foco aqui é a gente falar e atualizar o que o LPI está fazendo, em termos tanto da sua missão, quanto da jornada de certificações, para aqueles que vão passar a palavra do LPI adiante. Essa é a segunda vez que a gente faz esse webinar. O primeiro a gente fez em inglês e foi muito bom, a gente teve um feedback bastante interessante, coisas que eu já acrescentei aqui nesse seminário também. Mas a gente espera estar sempre melhorando e, assim, se vocês sentirem a necessidade daqui a pouco, puxa, vamos repetir esse seminário, vamos fazer esse seminário com foco aqui ou ali, vocês vão falando com a gente que para nós é sempre um prazer conversar com vocês, tá? A agenda para a nossa apresentação é essa daqui. Por que o LPI e o software livre, o caminho para a certificação LPI, a estrutura dos exames e como obter uma certificação, objetivos da certificação, um exemplo de uma lição. Aqui eu vou me estender um pouquinho mais, porque foi justamente onde surgiu bastante colaboração durante o seminário e pós o seminário da última vez que a gente fez. E aí, claro, abrir um tempo aí para perguntas e respostas, tá? A gente tem um tempo limitado aqui de 1h30 para respeitar a agenda de vocês e para também não ficar alguma coisa que dure eternamente, até porque a gente quer poder fazer isso mais vezes, tá? Mas eu vou, a cada um desses tópicos aqui, eu vou dar uma parada para ver se tem perguntas de vocês. O Eduardo vai estar monitorando ali o chat para ver as perguntas, mas, ao mesmo tempo, assim, se ele perceber que tem alguma pergunta que é importante, que vale a pena parar entre um tópico e outro, a gente vai parar também, tá? Eu vi aqui pela lista das pessoas que estão aí, conheço alguns de vocês, fico muito feliz por vocês estarem prestigiando aí nosso webinário. Eu sei que vocês conhecem já, vários de vocês, o que é o LPI, o que é o software livre, tá?
Mas a gente, apesar de estar acostumado a falar sobre isso, a gente percebe assim, que em cada evento que a gente participa, a gente acaba recebendo perguntas das pessoas sobre o que é software livre. Mesmo às vezes assim dentro de uma audiência que já está acostumada, ou que pelo menos já trabalha com Linux e com software livre, mas que não necessariamente tem a visão do que é a filosofia do software livre. Então a gente resumiu de algumas maneiras assim bastante rápidas por que o software livre. Primeiro, a facilidade de construir em cima do que já existe. Aquela história de a gente poder subir em cima dos ombros dos gigantes. Se a gente está pensando em fazer alguma coisa, vamos primeiro dar uma olhada nos repositórios que existem aí na internet, ver se alguém já começou para a gente poder complementar ou construir em cima daquilo. E o software livre nos permite que a gente faça isso. A segurança, que é uma coisa extremamente importante, e a gente acaba de ter notícias aí que sites do governo espanhol e de empresas de TI espanholas acabam de ser invadidos novamente por ransomware, e quando a gente vai ver esses servidores que servem a esses sites, não estão rodando Linux. Então, no Linux e no software livre de maneira geral, né, o acesso ao código-fonte faz com que a comunidade possa realmente trabalhar na segurança o mais rápido possível. Recentemente aí teve um problema com o sudo nas distribuições baseadas em Debian. O Ubuntu foi o mais afetado e a comunidade resolveu isso rapidamente. O acesso fácil, a gente não precisa, quando o software realmente está sob uma licença livre, a gente não precisa ficar se preocupando em usar o software. A gente faz o download e a gente usa. E aqui tem um certo processo de educação, que é coberto, inclusive, na primeira certificação de entrada Linux Essentials, um entendimento maior do que é uma licença em software livre. Esse entendimento maior, ele é mais esmiuçado na nova certificação, que a gente estará lançando em breve, que é a certificação BOSS, Business of Open Source, que está aberto ainda para consultas, para quem quiser colaborar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Claro, como a gente tem acesso ao código, adequar o software de acordo com as necessidades fica mais fácil. A gente está passando exatamente por isso no LPI, com a implantação do UDU, que é um CRM/ERP, que a gente usa internamente. A gente está num processo de adequação desse software para as nossas necessidades. Aderência aos padrões. E o software livre só avança, de fato, graças à adoção de padrões com os quais todos concordam. E isso vem desde da cultura do Unix, com o POSIX e Linux Standard Basic, que veio depois, e outras coisas assim. E o fato, e eu acho que isso é a questão mais pragmática, o mundo usa tecnologias livres e abertas. Ou seja, desde de eletrodomésticos, geladeiras inteligentes, até o cockpit do SpaceX, lá do Elon Musk, da internet das coisas, da inteligência artificial, dispositivos embarcados até a nuvem, e do Google até a Microsoft, cuja nuvem Azure hoje usa mais Linux do que o Windows. O Linux Professional Institute, então, especialmente assim, desde 2006, a gente tem trabalhado, desde 2016, a gente tem trabalhado bastante a questão da nossa missão, porque a gente viu, quando a gente ia para a comunidade, que muita gente ainda entendia o LPI como uma empresa certificadora. Tá? É com muito orgulho que a gente ouve isso, é sinal que a nossa certificação é realmente boa e reconhecida, mas certificar sequer está na missão do LPI. A missão do LPI é promover o uso de tecnologias livres. E o LPI faz isso através da elevação, da capacitação, do reconhecimento das pessoas que trabalham com esse tipo de tecnologia. Tá? Por acaso, e com muito orgulho, a gente se sustenta da venda das nossas provas de certificações. Mas somos uma organização sem fins lucrativos. Estamos completando agora 20 anos, fomos fundados no Canadá em 1999. Justamente por sermos sem fins lucrativos, a gente procura reverter tudo o que entra no LPI em benefício da comunidade. Por isso, vocês devem ter observado, aqueles que estão aí no mercado há mais tempo, que, ao contrário de outras certificações, o valor da nossa certificação diminuiu ao longo dos anos,
e a gente tem conseguido fazer provas em papel, em eventos com preço reduzido. Em eventos, a gente também tem oferecido vouchers com valores reduzidos para que as pessoas façam as provas, ou seja, para aqueles que efetivamente participam dos eventos da comunidade, de uma forma ou outra, acabam tendo chance de fazer as provas ainda mais baratas do que o preço de mercado. A gente realmente se preocupa com isso, tá? A gente se preocupa também em estar participando de eventos e iniciativas da comunidade, mas na América Latina ainda somos em poucos, justamente por restrição orçamentária. Somos eu, o Eduardo, o Rafael, que também está aqui com a gente, e o Hernan, com quem a gente vai ter esse mesmo seminário em espanhol agora na semana que vem. Então, assim, vocês querendo que a gente participe no evento, continuem nos convidando, a gente se sente muito honrado, mas a gente pede a compreensão de vocês de que, por questões orçamentárias e por questões de limite de pessoal, a gente nem sempre vai poder estar em todos os eventos. A gente, claro, conta com os nossos parceiros regionais. Eu vi que alguns deles estão registrados aqui nesse evento. Muito obrigado. É através dos nossos parceiros que a gente consegue oferecer um melhor suporte local em todo o mundo. E, de novo, aí agradeço o Eduardo pelo excelente trabalho que ele está fazendo aí junto à regimentação de nossos parceiros e no melhor atendimento aos parceiros que a gente já tem. Nós somos independentes de fornecedores e distribuições Linux. As nossas provas de certificação, elas são baseadas, assim, elas tomam, assim, por base o que vem do mundo Debian e do mundo Red Hat, que são onde a gente encontra a maior parte das distribuições. Mas a gente, por exemplo, a prova é estruturada de tal maneira de que se tu conheces 100% Debian, mas não conhece nada de Red Hat, tu não vai ser prejudicado, não vai deixar de passar na prova por faltar o conhecimento Red Hat. A mesma coisa também ao contrário. Daí por Red Hat eu estou falando CentOS, Scientific Linux, Fedora, e por Debian eu estou falando de Ubuntu, Linux Mint e várias outras infinidades de distribuições aí baseadas nessas distribuições mais de raiz, digamos assim. Hoje, esse número já aumentou, a gente está chegando perto dos 200 mil certificados, profissionais certificados, um total de quase 800 mil exames são oferecidos. Os nossos exames, eles são conhecidos e, ao mesmo tempo, reconhecidos por não serem exames fáceis. A gente tem um nível de reprovação bem grande nos exames. Para vocês terem uma ideia, esses números são de até 2018, tá? Mas a gente tem um nível de reprovação na LPIC-1, a prova 101, de cerca de 70% a 75%. E a LPIC-1 ainda é a nossa prova, o nosso conjunto de provas, formado por duas provas, a 101 e a 102, mais populares, tá? Mas a gente está observando aí uma reversão interessante nessa tendência. O nível de reprovação cai assustadoramente para abaixo de 40% se as pessoas primeiro fizeram a Linux Essentials. Então, isso comprova uma coisa que a gente já sentia, de que a pessoa, quando faz uma outra prova de certificação antes, uma prova assim mais de entrada, mais fácil, ela se sente mais confiante e vai fazer a segunda prova com um estado mental melhor do que a primeira. Tá? Mas já tô fazendo uma digressão aqui. A gente está presente em mais de 180 países, a gente tem mais de 25 escritórios regionais. O Brasil e a América Latina é atendido hoje por um escritório regional no Brasil, que está sendo formatado com seu próprio CNPJ muito em breve. E os nossos exames existem em 9 linguagens diferentes. Eduardo, eu vou dar uma pausa para te perguntar se surgiu alguma pergunta até agora. Não, por enquanto não. Maravilha. Pode seguir. Maravilha. Quais são os benefícios das certificações LPI? A certificação, ela vai cobrir diversas qualificações e habilidades. Tá? Ela é uma certificação que realmente vai cobrar a familiaridade que tu tem no dia a dia com aqueles tópicos que são daquela certificação. Para quem contrata, ele mostra as competências profissionais que tu já tem
especialmente se tu mostra que tu está fazendo a tua carreira de certificações, eles mostram o teu compromisso com a formação contínua. Desde que eu entrei no LPI, eu tenho pedido para que as pessoas celebrem as suas certificações no LinkedIn, e tem sido bem interessante os relatos que eu tenho ouvido de pessoas assim que têm melhorado no seu trabalho, que têm tido assim um perfil mais reconhecido na busca por outros empregos quando tem a certificação. Então, é uma coisa assim que eu recomendo para vocês, que especialmente que vão treinar outras pessoas, para que as pessoas busquem interagir ali no LinkedIn com outros que estão certificados e que ouçam dos próprios pares os benefícios das certificações, tá? Eu acho que é mais importante ouvir daqueles que já estão certificados que o próprio LPI ficar enaltecendo as suas certificações. Mais uma vez dito isso, se vocês estão acompanhando aí o LPI nas redes sociais, a gente está buscando histórias de quem foi certificado no LPI, o que isso trouxe de diferença na vida de vocês, para que a gente possa publicar isso no nosso site. Tá? Se tornou um padrão de fato as certificações LPI, tanto em conteúdo como na qualidade, são as mais reconhecidas, sem dúvida alguma, no mercado de software livre de código aberto. Agora, ela não é por si, claro, uma qualificação profissional completa, tá? Mas não é uma certificação que vai, só uma certificação por si, que vai te dizer que tu é um profissional totalmente qualificado nos tópicos daquela certificação. Não, uma certificação é parte de um conjunto de coisas que tu vai construir na tua carreira, no teu perfil profissional. Mas é reconhecidamente a melhor e mais distinta no mercado de tecnologias livres e abertas, tão buscado hoje pelas empresas. Diferenciais. Elas são globalmente reconhecidas, quer dizer, não importa a linguagem que tu vai tirar a tua certificação da LPI, ela tem um reconhecimento global. Outros fornecedores de certificação reconhecem as certificações do LPI, tanto que agora vocês devem ter a notícia de que a CompTIA está lançando sua própria certificação, que se posiciona aí junto com o LPI nível 1, mas eles não vão adiante. Quem quiser seguir nas certificações em Linux, em tecnologias abertas, acaba indo para as certificações do LPI. A SUSE Linux, eles têm as certificações deles em OpenStack, várias outras tecnologias deles, mas eles colocam como pré-requisito para os seus próprios exames as certificações do LPI. Tá? Existem múltiplas opções de material de estudo e treinamento. O LPI não exige que a pessoa estude de uma forma ou outra para obter a sua certificação. Então, a pessoa pode ser um autodidata, pode ser aquela pessoa que precise de uma tutoria, uma mentoria, pode aprender através de cursos online que vários parceiros nossos fornecem. Eu não sei se ele já chegou aqui, que agora eu estou com a minha tela aberta, mas eu vi, talvez tenham outros aí, tá? Eu não tenha visto, mas eu vi que o Ricardo Prudenciato, que tem cursos muito bons para certificações da LPI, tinha se inscrito aqui. Eu vi que o professor Adão Roni Edson também, que trata os tópicos do LPI, lá no Instituto Federal em Pernambuco, também está aqui. Ou seja, as pessoas podem estudar de várias formas e aí tem muitas oportunidades também para quem vai fazer o treinamento dessas pessoas, tá? E ressaltando, o LPI, a missão dele é melhorar o mercado através das pessoas. Então, o LPI não penaliza o negócio, o modelo de negócio dos treinadores, dos parceiros, tá? O LPI não pega um quinhão daquilo que tu vai ganhar cobrando por um treinamento. Não. O LPI quer que, como treinador ou como empresa parceira, tu tenhas o teu sucesso. E se o LPI, nisso, ir adiante na sua missão de melhorar o mercado, nós estamos plenamente satisfeitos com isso, tá? Bom, eu acabei falando no último item aí, quer dizer, não tem obrigatoriedade de participar em treinamentos específicos, seminários, leituras de determinados livros, etc. Mas, é claro, tudo isso ajuda e tudo isso é muito bom. A nossa jornada de certificações, então. Eu vou passar um slide aqui, já com a trilha de certificações completa, ainda que algumas delas estejam para ser lançadas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas aí nos próximos slides, mas toda essa apresentação, claro, vocês vão receber um e-mail com toda essa apresentação disponibilizada para vocês,
sintam-se à vontade para editá-la, para colocar seu logotipo, seu nome nela. É uma apresentação Creative Commons aí para todo mundo poder aproveitar, tá? Mas a gente tem 3 trilhas: a trilha de Essentials, a trilha do profissional Linux e a trilha de Open Technology. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Essentials, essenciais, como o nome próprio já diz, é o certificado de entrada. O Essentials foi... O LPI, isso é importante dizer também, não tira as certificações da sua própria cabeça. O LPI conversa com o mercado, conversa com as pessoas que já estão certificadas também para entender quais as certificações que ele deve disponibilizar. E no caso da trilha Essentials, o que acontece muito é que o mercado de TI está muito aquecido. Então, quem tem uma certificação LPIC 1 ou LPIC 2, é comum ver as empresas roubando esses profissionais entre uma e outra. Então, algumas empresas nos solicitaram para que a gente fizesse uma certificação mais de base, que tivesse num nível abaixo do LPIC 1, mas que já tratasse da administração de sistemas com Linux. Então, se vocês lerem os tópicos da Linux Essentials, vocês vão ver que, de cara, tirando o primeiro tópico que cobre mais o mercado e a filosofia de software livre e código aberto, todos os demais tópicos são mão na massa no shell, no terminal Linux. Tá? Então, a Linux Essentials também é uma certificação mais de base, mas não dá para a gente dizer que ela é uma certificação fácil, tá? Mas ela é clara, ela é mais fácil do que a LPIC 1. E por que as empresas queriam essa certificação? Para poder trabalhar, pegar pessoas num nível mais júnior e poder trabalhar as certificações como parte dos seus planos de gestão de pessoas. E aí, junto com isso, logo depois da Linux Essentials, surgiu um modelo de parceria, que é o Hiring Partner, que é o parceiro de contratação, que se vocês... Eu acho que o Ezron, que é da Cisvale, está aqui. A Cisvale é um parceiro de contratação do LPI, onde a empresa monta no seu pacote de gestão de pessoas o benefício dos seus colaboradores para a certificação. Tá? Então, ou seja, o programa de Hiring Partner é um programa de retenção de talentos dentro da própria empresa. E se vocês quiserem conversar mais sobre isso, o Eduardo também, não vou dizer durante esse seminário, porque talvez não dê tempo, mas deixem aí o seu contato ali no chat que a gente pode entrar em contato com vocês depois também. Claro, independente disso, todos vocês vão receber um feedback desse seminário e novos contatos da gente, tá? Bom, vocês viram ali do lado direito do slide os tópicos principais da trilha Essentials, e a gente está para lançar também outras 3 Essentials aí, também solicitadas pelo mercado. Security, IoT, Internet das Coisas, e Web Development. Tá? Todas essas certificações, vocês entrando no site da LPI, a gente tem uma lista de discussão onde as pessoas podem colaborar para isso. Tá? E aí, desculpa, eu não estou vendo a lista de todos que estão aí, mas se o Ezron está aí, eu acho que vocês da Cisvale têm uma grande possibilidade de serem colaboradores aí e também criadores de conteúdo para essa Web Development Essentials aí. A trilha de tecnologias abertas, então. Hoje a gente já lançou a prova DevOps Tools Engineer, que é uma prova que, assim como a Linux Essentials, ela está crescendo bastante no mercado. Foi muito interessante porque essa prova surgiu também da seguinte maneira. Se trabalhou através até de certificações, como existem as da Scrum Alliance, da Scrum.org, o que a gente chama de soft skills para esse ambiente agile, ambiente ágil. E aí as empresas começaram a dizer para a gente assim, poxa, a gente está tendo dificuldade de contratar pessoas que trabalham no ambiente DevOps, porque as pessoas têm muitas vezes a atitude, mas elas não conhecem as ferramentas. Então, LPI, vocês podem nos ajudar com isso? Aí depois foi da ideia da criação dessa certificação, no qual o pessoal da For Linux, que é outro parceiro, nos ajudou muito com a criação dos tópicos iniciais até o lançamento. Foi um processo de 2 anos e assim que foi lançado, a gente já começou a trabalhar no que vai ser a nova versão, porque é um mercado que está mudando bastante. Mas as respostas que a gente teve assim de pessoas muito fortes na comunidade DevOps
foi de que realmente a certificação do LPI, ela mostrava que as pessoas tinham o talento necessário para a utilização das ferramentas necessárias para o ambiente DevOps. Tá? E aí os tópicos são esses que estão aí, Software Engineering, Container Management, Machine Deployment, Configuration Management e Service Operation. Tá? Falei até em inglês, porque essa é uma certificação que não está traduzida ainda para o português, e eu vou falar um pouco sobre traduções mais adiante também. Tá? Além disso, acaba de ser lançada a certificação BSD Specialist, que é para o pessoal que trabalha com a outra opção de Unix de código aberto, que são as distribuições BSD, FreeBSD, OpenBSD e NetBSD. E a que está saindo do forno, mas que ainda dá tempo de vocês colaborarem com ela, é a de Business of Open Source, que a gente chama de BOSS. Também porque a dificuldade, de novo, que as pessoas têm de contratar profissionais e serviços baseados em open source. Para a gente que é do mercado de software livre, às vezes a gente até se espanta, mas de fato ainda existem muitas dúvidas com relação à questão de licenças, como é que eu vou me apropriar de uma determinada tecnologia dentro da minha empresa, proteger meus dados, mesmo contribuindo com código. Então, essa certificação cobre esse tipo de coisa. E a mais conhecida, então, é a certificação Linux Profissional, onde a gente tem a LPIC nível 1, formada pelas provas 101 e 102, onde vai tratar do sistema Linux. E a nível 2, tópicos avançados, então, de administração de sistemas e de rede. Tá? Os tópicos estão aí, e essa apresentação vai ficar com vocês. A LPI nível 2, ela tem como pré-requisito a LPI nível 1 ativa. O que a gente quer dizer a LPI nível 1 ativa? Ela tem que ter menos de 5 anos desde que a pessoa recebeu a sua certificação. Tá? Depois de 5 anos, ela expira. Se vocês não deixam uma certificação expirar e fazem uma nova certificação dentro do período de 5 anos, a nova certificação valida as anteriores. Tá? A LPI nível 3, então, é a de especialização. Aí, normalmente, quem vai trabalhar com ambientes corporativos ou com provedores de serviços na nuvem, é onde essas certificações têm mais valor. Tá? Para ambientes cooperativos, a 300, que é a de ambientes mistos, a pessoa vai ter que trabalhar compartilhando recursos com Linux e o Windows. E, claro, ao compartilhar esses recursos com Linux e Windows, vai ter os talentos necessários para compartilhar com outros tipos de sistemas operacionais também. A certificação 303 é a de segurança, extremamente importante, como todos sabem hoje. E a 304, então, quando a gente fala da oferta de soluções em nuvem, alta disponibilidade e virtualização. Eduardo, estamos tranquilos? Tudo bem por enquanto. Para quem está com a janela do chat escondida ou fechada, o Rafael compartilhou alguns links bastante interessantes sobre os objetivos de prova do Security Essentials, que já foram publicados. O link para discussão de desenvolvimento de exames. Então, se você quer participar e contribuir com os tópicos que serão cobrados aí nas próximas certificações, ou nas próximas versões das certificações já existentes, também está com um link ali na janela do chat. Pergunta do William Valente: existe previsão para recursos de estudos, apostila para a certificação LPIC 3 Security? William, segura essa pergunta que eu vou responder em seguida. A gente está com uma iniciativa nesse sentido e eu vou tomar um pouco mais de tempo falando sobre ela. Tá legal? Sim, teremos. Tá? É a resposta básica e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ok? Seguimos adiante, Eduardo? Pode seguir. Maravilha. Como os exames são estruturados, então, e como obter a sua certificação? Primeiro, formato do exame. Todos os exames têm 90 minutos e 60 questões. Agora que eu vi que está escrito ali 60 questões.
Eu até sei por quê. Eu acho que o Hernan começou a traduzir em cima dessa própria apresentação. Ali estava escrito questões e voltou a questões e ele esqueceu de acertar. Mas depois a gente acerta, tá? Com exceção do formato das provas Essentials, que elas são têm um pouco menos de questões e por isso duram menos tempo, 60 minutos e 40 questões. Elas são essencialmente de múltipla escolha. E entre as escolhas vão ter 4 ou 5 respostas. Tipicamente, uma resposta vai ser correta, a não ser que a questão explicitamente diga que mais respostas são possíveis e devem ser dadas. Tá? Uma coisa que deixa eu completar aqui, depois eu vou falar para vocês aí que são instrutores. Tá? Algumas questões de complete a lacuna também existirão. Tá? Vai ser um texto livre, um comando, parâmetro, opção de configuração, um caminho ou nome de arquivo. Mesmo que exista mais que uma resposta, e a gente sabe muito bem que em Linux e Unix existem múltiplas maneiras da gente fazer a mesma coisa, apenas uma resposta deve ser dada. Tá? Vocês aí que treinam, eu sempre digo para os candidatos que vão fazer a prova que um dos grandes fatores que colaboram para o bom desempenho na prova é a tranquilidade. Então, eu sempre digo para eles assim, olha, façam uma leitura rápida da prova e já identifiquem aquelas questões que para vocês são extremamente fáceis. Já marquem a resposta na folha de rascunho. Tá? Eu sempre digo também, numerem a folha de rascunho com as questões e deixem para passar limpo nos últimos 15 minutos. Tá? Trabalhem bastante com a folha de rascunho para ter tranquilidade depois na hora de passar limpo. Tá? Aí marquem aqui vocês chegam e já descobriram a charada, já sabem a resposta. Nas questões de múltipla escolha que puderem ter mais do que uma resposta, eliminem aquelas respostas que vocês têm certeza que não são, mesmo que vocês ainda fiquem em dúvida nas outras. Tá? E aí depois voltem para aquelas que faltaram vocês responderem e deixem um tempo final para aquelas que são mais difíceis, o que vocês não têm nem ideia, que vocês vão ter que chutar mesmo, até porque questões que não são marcadas são consideradas como erradas, da mesma forma que as questões que são marcadas erradas. Então, marquem sempre uma questão. Tá? A prova, a gente tem uma equipe de psicometristas que eles se preocupam muito com a questão assim dos pesos das questões entre fáceis, médias e difíceis. Então, para garantir que o chutador não vai passar, tá? Mas para dar também, para avaliar também bastante aquele cara, como eu falei para vocês, o cara conhece bastante Debian, mas não conhece muito de Red Hat, ele vai passar, tá bom? Então a gente tem, talvez, o que torna o trabalho das nossas provas muitas vezes assim tão demorado na confecção é justamente esse trabalho entre o Subject Matter Specialist, que criam as questões, e o pessoal da psicometria, que vai garantir que cada versão da prova seja bastante justa. Tá ok? Bom, basta passar. Não é fornecido uma nota final da certificação, tá? Apesar de que vocês, como candidatos, vão receber um score do que vocês acertaram por cada uma das sessões da prova, tá? A gente sabe que ninguém sabe tudo. Agora, uma ideia geral de tudo para o dia a dia de vocês, para o trabalho de vocês é necessário, tá? A gente não divulga, o LPI não vai divulgar. Quem recebe o resultado da certificação é você. Tá? Então, são vocês que vão falar para o mercado que vocês receberam a certificação. O LPI vai fornecer uma página com um código para vocês poderem mostrar para quem vocês quiserem que vocês são certificados. Mas por uma questão de privacidade, o LPI não vai ficar falando nem quem fez a certificação e passou, que não passou, e muito menos o score da prova. Tá, ok? A graduação da prova, e aí é uma questão dos psicometristas também, ela varia entre 200 e 800. Questões com maior peso recebem mais pontos, com maior dificuldade recebem mais pontos, com menor dificuldade recebem menos pontos. 500 é a graduação para passar. Tá? Dito isto, sabendo que as provas são distribuídas, as questões são distribuídas de maneira relativamente uniforme, se vocês acertarem entre 65% e 70% das questões da prova, a chance de vocês terem passado é muito grande. Mas o número de respostas varia. Respostas corretas pode variar entre uma prova e outra, dependendo da versão da prova.
onde fazer seus exames no LPI. A gente tem levado assim em lugares remotos onde não existe um centro de teste, a gente leva os exames em papel, tá? Então tem alguns exemplos aí de lugares onde a gente leva os exames em papel. Se vocês tiverem o Adão participou recentemente de um exame lá em Petrolina, os alunos dele também. Na Cisvale, a mesma coisa, porque os centros de teste da Pearsonville mais próximos ficam em Recife ou em Salvador, que é uma distância considerável para quem mora ali em Petrolina. Tá? Em lugares que têm a proximidade de um centro de teste, tipicamente quem vai, eu, Eduardo, Hernan, Rafael, a gente distribui vouchers com descontos nos eventos. Tá? E a gente faz isso justamente para a gente incentivar as pessoas a que participem dos eventos de tecnologias abertas, eventos como Latinoware, FliSol, FOSDay, DevOps Days e vários outros. Tá? A gente sempre pede paciência para quem faz os exames em papel, porque os resultados costumam demorar. Os exames vão para o Canadá, onde eles são escaneados por um scanner que é o scanner oficial lá do LPI, e as provas, as questões que são escritas à mão são avaliadas por um ser humano. Tá? Então pode demorar até, depois que elas chegam no Canadá, elas podem demorar até 3 a 4 semanas para serem corrigidas. Tá? Tipicamente demora menos, tá? Mas o prazo, assim, vocês podem demorar até 6 semanas para receber. Tá, ok? Os exames online são feitos hoje nos laboratórios da Pearsonville. O LPI está trabalhando para ter outros meios de entrega de exame. Quando a gente tiver isso, a gente vai anunciar para vocês, até para a gente democratizar mais o número de locais onde as pessoas possam fazer os exames. Agora tem uma grande vantagem. Os resultados eles estão disponíveis imediatamente após o exame. Então a gente vê muito, e se vocês receberem essa pergunta aí de eventuais pessoas que vocês estão treinando, minha empresa precisa concorrer num edital que está exigindo tal certificação. Marca, agenda rapidamente num laboratório da Pearsonville, porque aí o resultado fica disponível imediatamente após o exame. Eduardo, estamos ok? Tudo certo, pode continuar. Maravilha. Falando um pouco sobre os objetivos das certificações, então. Os objetivos vão descrever o conteúdo coberto por um determinado exame. Eles vão ter exemplos de comandos, arquivos e termos, mas esses exemplos eles são uma lista parcial. Tá? E eles estão nesse site aí, wiki.lpi.org, mas vocês encontram apontadores para ele também no nosso site oficial, lpi.org. A gente publica tipicamente a versão atual e a gente deixa publicadas as versões anteriores. Por que a gente faz isso? E a gente publica a diferença entre uma versão e outra também. Às vezes, a gente lança uma versão nova e uma versão anterior vão coexistir por algum tempo, e às vezes acontece de um candidato ter estudado para a versão anterior, e aí ele precisa só saber o que tem de novo numa nova versão. Tá? Então, é por isso que a gente mantém a versão anterior, mas é importante se certificar de estudar sempre qual é a versão mais recente dos objetivos. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos aqui. Então, nesse exemplo, eu já vou direto aqui para a web. Aqui, aí eu saio da tela cheia. Vamos aqui para a página do Linux Professional Institute. Não é essa que eu quero. Aqui. Vamos lá para o wiki.lpi.org. Em wiki.lpi.org, vocês têm aqui na esquerda todos os objetivos de todas as nossas provas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na Linux Essentials. Tá? Reparem aqui, a gente tem um índice onde a gente vai ter todos os objetivos. Vocês vão ver que ele está traduzido para o português do Brasil. Tá, ok? Nem todos os objetivos estão traduzidos. Tá? A gente procura traduzir os objetivos das provas que a gente já tem traduzidas também. Tá?
vocês viram, Rafael já mostrou ali a questão de como vocês colaborarem para as provas, mas vocês podem também colaborar com a tradução das provas, dos objetivos e também das provas do LPI. Tá? Vocês, acessando a página do LPI, vocês vão ver como fazer isso, e daqui a pouco eu vou mostrar uma outra forma de vocês colaborarem com conteúdo também. Essas traduções, elas tipicamente são feitas pelos voluntários, tá? É uma coisa boa de se fazer, até porque ao fazer a tradução, a gente acaba aprendendo para os tópicos das provas, tá? Então, aqui tem tudo direitinho o que vai cair na prova. Quando a gente fala assim, vamos pegar aqui o básico sobre a linha de comando, 7.2.1, básico ponto a linha de comando. Áreas-chave de conhecimento e uma lista parcial de arquivos, termos e utilitários utilizados. O que isso significa? O LPI está colocando nos tópicos da certificação aquilo que a pessoa basicamente quer conhecer. Quer dizer que não vai cair alguma outra coisa? Pode cair. Quais são os parâmetros do comando echo que podem cair? Aquilo que alguém que conhece basicamente a administração do sistema deve conhecer. Eu diria assim, um bom conhecimento do comando echo é necessário. Agora, o que vai cair entre a versão de uma prova ou outra vai depender do conjunto de questões que for montado para aquela prova, tá? Quando o LPI cria seus tópicos, a ideia não é de que esses tópicos sejam exaustivos, mas que as questões que forem montadas para aquela prova devem seguir a linha geral que está colocada naqueles tópicos. E o LPI sempre fez isso e deixou que a comunidade de parceiros criasse, então, os conteúdos de estudo, os livros, os sites na web, para que as pessoas passassem nas provas, tá? Mais recentemente, com o crescimento do LPI, com a agregação de novos parceiros, especialmente com o tipo de parceiro que é aquele que é o treinador, que é o treinador assim que é uma microempresa individual, ou é um profissional autônomo, essas pessoas estão procurando com mais conteúdo no qual elas podem contribuir. Por isso a gente começou a disponibilizar no site do LPI também conteúdo que é criado por voluntários, tá? Esse conteúdo, eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? Mas o que eu quero dizer o LPI, ele durante algum tempo resistiu em ele mesmo disponibilizar conteúdo para não competir com os parceiros. Mas depois de bastante conversa com os parceiros e concordando que qualquer coisa que é publicado no LPI pode livremente ser usado pelos parceiros na montagem do seu próprio material de treinamento, então o LPI resolveu facilitar a vida, especialmente dos nossos parceiros, disponibilizando esse conteúdo, tá? Vocês vão ver que entre os colaboradores, inclusive, tem pessoas que já escrevem livros, que já ministram cursos, tá? Que são pessoas que estão contribuindo com esse conteúdo aqui no LPI, tá? Mas vamos direto, então, aqui do Wiki, onde a gente tem, então, todos os tópicos, todos os objetivos de todas as certificações que o LPI oferece, para o nosso site relativamente mais novo, que é o learning.lpi.org. Aqui a gente está disponibilizando o nosso material de estudo, tá? O que a gente já tem mais completo é do Linux Essentials. A gente está vai começar a publicar muito em breve o material do LPI nível 1, e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode colaborar com esse material, tá? Mas se vocês olharem aqui, eu sou, por exemplo, uma editora, e eu quero me tornar uma editora parceira do LPI, aqui eu tenho como me tornar um colaborador, tá? Se eu for aqui no Learning Materials, eu posso me tornar um contribuidor, tá? E reparem aqui que para me tornar um contribuidor, até foi uma coisa que o Rafael falou agora há pouco, a gente vai trocar isso daqui, tá? Não é uma Small Financial Compensation, mas é uma compensação financeira que está de acordo com o que o mercado paga para quem contribui com conteúdo, revisão ou tradução, tá? Ou seja, a gente precisa de autores, revisores e tradutores, tá? Então, se tu puderes colaborar com a gente, se apresenta aqui, tá? Então, a resposta acho que foi o William que perguntou,
teremos sim material para a LPIC 3 e para todas elas. E todo esse material virá a partir daqui. Tá? Então, se tu, por exemplo, está estudando para a prova LPIC 3 e quiser contribuir para algum conteúdo, se apresenta aqui como contribuidor, porque aí tu já vai estar começando a criar um conteúdo dentro daquilo que tu estudou para a prova e já começa a incentivar outras pessoas a criarem outros conteúdos para que esse conteúdo seja produzido mais rápido, tá? Tudo que o LPI faz é com o apoio da comunidade. E quando a gente consegue, e aqui a gente falou na nossa própria página, que a gente está dando uma compensação financeira para aqueles que contribuem, ou seja, quando a gente pode contribuir também financeiramente para que a nossa comunidade ajude a elevar outros membros da nossa comunidade, a gente também faz isso, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o exemplo do Learning Materials aqui, vou colocar no Our Learning Materials, e aí vocês têm aqui que a gente tem a prova, os materiais para a prova Linux Essentials, tá? Então, a comunidade Linux e uma carreira em código aberto, encontrando a sua carreira no Linux e tudo mais, todos os tópicos que estão cobertos ali. Vamos dar uma olhada numa lição, o poder da linha de comando. Vamos dar uma olhada nessa daqui, Searching and Extracting Data from Files. Tá? Então, aqui de novo está ali a lista parcial de comandos sendo usados, termos de utilidade. Tá? Antes de eu entrar na parte agora, que vai ser uma parte mais prática, temos alguma dúvida, Eduardo? Por enquanto não, pode continuar. Pessoal, só lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mande aqui no chat e no momento mais oportuno eu repasso para o César, ok? Uma coisa que eu tenho recomendado e que vocês devem ter recebido no material de setup de vocês, é que a gente seja sempre assim muito... que nós sejamos um hospedeiro, um anfitrião muito gentil para que todos nós que somos também treinadores em código livre, código aberto, que a gente seja muito gentil com quem está entrando nesse mundo agora. Tá? Muitas vezes as pessoas não entendem bem a questão, pô, mas vocês aí do Linux, vocês têm esse fetiche pela tela preta, tá? Aí eu gosto eu sempre gosto de trabalhar com pequenas histórias e com exemplos reais. E isso não vem só da minha aprendizagem em software livre, mas até vem de coisas como o Herói das Mil Faces e coisas assim, como é que a gente constrói... Se as pessoas, resumo, se as pessoas relacionam uma história com a aprendizagem, vai ser mais fácil de elas lembrarem daquela aprendizagem depois, se elas lembram da história. Tá? Tem um ótimo livro do Tony Buzan que fala sobre isso, depois eu não vou lembrar o nome agora. O Tony Buzan foi o cara que formatou o conhecimento sobre os mapas mentais, e esse livro, na verdade, é um audiobook, onde ele fala sobre essas questões da memória. Bom, mas tudo bem, não veio o caso agora. Mas eu sempre gosto de contar uma historinha, e uma das que eu conto é a questão do terminal. Tá? O fato se tu estiveres orbitando Marte, numa nave do SpaceX, onde os recursos são muito limitados, e daqui a pouco tu não vai ter acesso à internet, não entrou, por alguma razão, na máquina que tu está usando o ambiente visual. A única coisa que tu vai ter para recuperar esse ambiente visual vai ser um shell. Tá? Na pior das hipóteses, um shell sempre funciona. A minha filha mais nova, a Ana Luísa, está se mudando para Holanda agora. E por quê? Porque a maior parte do trabalho que ela fez enquanto na universidade como bolsista foi trabalhar com Linux embarcado. Linux que tinha que rodar em ambientes muito pequenos para trabalhar com processamento de sinais e imagens, em máquinas que rodavam conectadas a um televisor, a um aparelho de rádio, coisas assim. E não tem como, tu nem não precisa e não tem por que colocar um ambiente gráfico nisso. Então, quando a gente vai chegando mais perto dessa coisa de internet das coisas, sistemas de inteligência artificial, mais a gente vai tendo a necessidade de conhecer a fundo o shell Linux, porque é o que a gente vai ter para trabalhar. E muitas vezes a gente não vai ter sequer a internet para acessar também. Tá? Então, também é importante ter conhecimento de ferramentas que a gente trabalhe offline. Tá? Aí no setup,
voltando à questão de que a gente tem que ser muito receptivo para quem vem do mundo Windows, o cara tem o Windows, muitas vezes ele não... se ele tem uma máquina grande o suficiente, se ele é um gamer, aí ele vai poder instalar um sistema de virtualização como o VirtualBox e colocar o Linux para rodar, e esse é um dos setups que a gente tem. Mas, às vezes, o cara... o único lugar que ele pode trabalhar para aprender Linux é um telecentro. E ele faz parte de um grupo de outras pessoas que estão tendo a mentoria de alguém que quer ajudar essas pessoas a aprenderem Linux. Então, por isso, tem um outro setup que mostra como é que a pessoa pode configurar um Linux para usar em nuvem. Tá? E para o instrutor pode configurar esse Linux para usar em nuvem e fornecer acesso shell para os seus alunos também. Não vamos cobrir isso aqui agora, mas isso pode ser feito de uma maneira relativamente fácil. Tá? Então, o exemplo que eu dei ali no nosso setup foi com a utilização do Google Cloud Platform. Tá? Mas pode ser com Alibaba, pode ser com Amazon, pode ser com Azure. Todos esses aí fornecem planos gratuitos para poder começar a utilizar por 1 ano a plataforma, tá? Com uma certa quantidade de dinheiro ainda para poder fazer outras experiências. Qual o grande problema disso? Todos eles exigem que tu tenhas um cartão de crédito, mesmo que eles não vão te cobrar nada por esse cartão de crédito. E a gente sabe que muitos estudantes, especialmente os que estão entrando agora nesse mundo Linux, não têm, muitas vezes, acesso a um cartão de crédito. Tá? Então, por isso que também é uma maneira fácil para o instrutor criar um ambiente na nuvem gratuitamente para começar a ensinar os seus alunos. Tá? Eu tenho um vídeo também que eu coloquei eu tenho um canal no YouTube, depois eu posso passar para vocês também, ou se o Rafael ou o Eduardo puderem colocar. Ali eu gravei uma série de vídeos introdutórios para a prova Linux Essentials, e no primeiro deles é basicamente o assunto desse setup de como criar uma máquina da nuvem. Tá? Eu tenho uma criada, então se eu for aqui, entrando aqui logo no começo, se eu vou em Compute Engine, VM Instance, eu tenho as máquinas virtuais que eu já criei. Tá? E aqui eu posso criar uma nova instância. Aqui eu criei uma instância chamada Linux Essentials, eu já deixei essa instância aberta, mas se eu quisesse me conectar, eu poderia vir aqui e abrir uma janela do browser. Eu já deixei aberta essa janela do browser, vamos ver se ela continua aberta ou se não caiu por timeout aqui. Tá aí abertinha. Todos estão vendo isso? Eduardo, está enxergando direitinho? Sim. Maravilha. Deixa eu só colocar aqui no fundo dessa janela, então, ali o que a gente tem ali na prova, só para a gente fazer uns pequenos exercícios aqui. Opa, não é isso que eu quero, é isso aqui, tá? Então, aqui eu estou com um terminal que está aberto lá no Google Cloud Platform, tá? A rigor, eu poderia criar usuários aqui e pedir para que os meus alunos se conectassem por SSH para eu poder trabalhar com eles. E aí o bacana dessa plataforma é que a gente, ao mesmo tempo, pode estar conversando num chat via web, que pode ser o que todo mundo já tem, pode ser o WhatsApp. A gente pode estar criando um documento colaborativo, onde a gente vai estar comentando ali o material que a gente está vendo na prova Linux Essentials, ou outra prova qualquer. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no fundo, aqui na lição 1. Lição 1, redireção de I/O, então vou falar sobre o comando echo, redirecionamento por um comando texto, e aqui é bacana da gente chegar e já falar algumas coisas para eles sobre a questão das várias formas que a gente tem, por exemplo, para criar um arquivo. Tá? Eu sei que aqui, essa minha máquina virtual, ela foi recém-criada, então eu não tenho absolutamente nada nessa minha pasta. Mas qual é a pasta essa onde eu estou? Se eu passei lá pelo primeiro tópico e eu sei, e eu estou vendo como é que eu tomo jeito aqui no terminal, se eu preciso de ajuda é help em inglês, então teclo help aqui e vou ver o que eu tenho aqui. Pô, tem um monte de comandos, um monte de coisa, mas eu descubro e eu posso começar a experimentar alguns comandos aqui. Primeiro, demorou muito tempo.
Então, eu vou usar um tipo de redirecionamento, que é o pipe. Aí eu também gosto de contar a historinha do pipe, que começou com o Doug McIlroy, lá desenvolvendo o Unix. Pediram para ele inventar uma forma dos programas em Unix se comunicar um com o outro, e ele foi regar o jardim, uma mangueira não alcançou, ligou uma mangueira com a outra, e aí mangueira ou cano em inglês é pipe, e aí falou assim, ok, comandos do Unix então vão se comunicar com o pipe. A partir do momento que as pessoas lembram, emendou uma mangueira com a outra, eu emendo um comando do outro através de mangueiras, vão lembrar do pipe. Então, posso redirecionar a saída de um comando através de um cano para outro comando. Vou redirecionar para o more. Aí o more vai listar página a página, então eu já posso ver alguns dos comandos que eu posso utilizar ali. Tá? Então, cliquei o Q aqui para sair, vou clicar o clear aqui para limpar a minha tela, e vou usar um dos comandos que eu vi ali, que é o pwd, para saber em qual a pasta que eu estou no momento. É a pasta cbrod. Ah, muito bem, bacana, pasta cbrod. Mas onde é que vem essa pasta cbrod? Como é que ele sabe? Bom, ele sabe lendo as variáveis de ambiente. E as variáveis de ambiente vêm do comando env. O comando env vai me listar todas as variáveis, então já sei que eu posso mandar a saída do comando env para o comando more, para ele paginar. Tá? E aí, se eu for olhar todas essas variáveis aí, nem tenho tanto, estou em uma página só. Eu vou observar que eu tenho aqui a variável pwd. Então, se eu escrever echo e eu coloco o dólar na frente, o sinal de cifrão da variável pwd, isso eu estou avisando para o shell. Shell, expanda o conteúdo da variável pwd e me mostre na tela. Tá? Aí está aí, home cbrod. E aí o echo, então, o que o echo faz? O echo simplesmente escreve para a saída padrão, que no caso é a minha tela, qualquer coisa que eu colocar na frente dele. Tá? Então aí eu vou aproveitando para ir contando essas historinhas para os alunos. Tá? Então, se eu quiser escrever o conteúdo agora, não para a tela, mas para um arquivo, eu vou fazer, então, um redirecionamento para o nome de um arquivo, que vai se chamar meu arquivo, e eu vou dar o nome dele .txt. Tá? E aí eu já aproveito para avisar para os alunos, olha, o shell, o kernel, pouco se lixam com a extensão que tu vai colocar nesses arquivos, tá? Porque para ele não importa, a extensão é para nós. Não adianta eu querer mudar esse nome de meu arquivo para meu arquivo.exe ou meu arquivo.bat, que ele vai continuar sendo um arquivo texto. Como é que eu sei? Eu uso o comando file, meu arquivo.txt. Meu arquivo txt é um arquivo texto codificado no formato Unicode, que é o meu formato padrão. Bacana, legal. Agora eu quero escrever mais uma coisa dentro do meu arquivo. Eu vou escrever echo. Isto é mais um teste. Se eu escrever só assim, isto é mais um teste, para o nome do meu arquivo, e eu listo agora o conteúdo do meu arquivo com o comando cat. Cat não vem de gato, vem de concatenate, ou seja, vai concatenar os conteúdos daquele arquivo para a saída padrão, e a saída padrão é a tela, vai listar. Opa, só ficou a última coisa que eu escrevi. Porque quando eu uso o redirecionamento maior, eu estou apagando o arquivo original. Se eu quiser fazer um append, eu tenho que colocar 2 sinais de maior. Agora sim, agora se eu for olhar o arquivo, isso é o teste, isso é mais um teste. Tá? Vocês viram também que eu criei o arquivo dessa forma. Outra forma de criar arquivo é o touch. Ou seja, eu toco um arquivo e esse arquivo é criado. E eu posso criar esse arquivo, posso criar mais do que um arquivo. Teste 2, teste 3, e por aí vai. O touch criou todos eles. Tá? Outra coisa que eu posso fazer para criar um arquivo, esses arquivos são criados vazios. Tá? Se eu simplesmente usar o sinal de maior e criar o teste 4, ele também foi criado. E eu comprovo isso com o comando ls. Tá? A partir desses pequenos blocos aí que eu vou mostrando para os alunos, eu vou construindo mais historinhas. Tá? Agora,
César, como é que tu sabe que o comando echo faz isso? Como é que tu sabe que o comando file faz isso? Como é que tu sabe... Aliás, vamos fazer uma experiência, né? Vamos usar um outro comando aqui, mv, aquele meu arquivo, para o meu arquivo .exe. E vamos lá dar um file de novo no meu arquivo. Isso daqui é muito bacana para a gente mostrar para o pessoal que só conhece o Windows, tá? Mostrar essa questão aí de que o shell é capaz de determinar qual é o tipo de arquivo, independente da extensão, tá ok? Bom, como é que eu sei, então, que esses comandos fazem isso? Bom, tipicamente, vou dar um clear de novo aqui para limpar minha tela, tipicamente, os comandos do Unix e do Linux, eles têm 3 tipos de ajuda, tá? Vamos pegar o comando cat, tá? A primeira ajuda é --help. É uma colinha do comando, tá? Eu quero lembrar alguma coisa que o cat faz, tá? Então, vamos... Ó, o -n ali vai mostrar o número das linhas, tá? Então, vamos fazer uma pequena experiência aqui. Eu vou pegar o comando... Aliás, desculpa. Eu vou lá na pasta etc. Outro tema também, que são tópicos das provas, tá? Qual é a estrutura básica de pastas de diretório do Linux. Então, tudo que estiver dentro de etc. são pastas de configuração. Vamos pegar etc. Eu dei tab, né, para ver, né? Hosts. Vamos dar um cat nesse etc hosts. Tá aí. O etc hosts é aquele arquivo que vai me dizer quais são as máquinas na internet que eu estou acessando e qual é o meu servidor de nome. No caso, eu tenho um servidor de nomes, um DNS rodando aqui na minha máquina, então ele está aqui nesse endereço. Tá? Vamos pegar um arquivo... Não, vamos trabalhar com esse mesmo. Tá? Se eu pegar o cat/etc/host e eu vou jogar para um arquivo chamado hosts.txt, agora eu criei, então, com conteúdo, o arquivo hosts.txt, que vai ser igual ao host. Tá? São iguais mesmos? Vamos ter certeza. Vou usar o comando diff /etc host e o hosts.txt que eu criei aqui. Não retornou nada, é sinal de que são iguais. Outra coisa importante no Linux, no Unix também, no news is good news, ou seja, se um comando não me responder nada, é sinal de que o comando funcionou da maneira que eu queria. Tá? Mas agora vamos dar um cat no hosts.txt e vamos usar a opção -n de number. Tá aí, numerou as linhas. Tá? Como eu falei para vocês, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Das que dão mais trabalho, as que dão menos trabalho. Se eu, ao invés de fazer isso, eu fizer um pipe por um outro comando chamado nl, ele também vai numerar as linhas. Só que reparem uma diferença. Ele não numerou as linhas vazias. Tá? Agora, tem jeito de eu fazer com que o nl também numere as linhas vazias. Como é que eu sei isso? Assim como eu fiz lá, clear de novo, cat -help, eu posso fazer isso com o comando nl, posso fazer isso com outro comando. -help é a colinha. Eu quero saber um pouco mais, eu vou ler o manual do comando, com o comando man. Aí eu vou dar um comando mancat. Aí ele vai me falar mais coisa de uma forma mais detalhada sobre o comando. Eu vou usar aqui a barra de espaço ou as setinhas para eu navegar isso aqui. Preciso de ainda mais informações, aí eu vou para o tutorial do comando. Tá? Aí, infocat. Aí, info para o comando cat não tem. Puxa vida. Vamos dar o info do comando nl, que é o que numera a linha. Tá? Ah, o comando info não foi encontrado. Então, eu não devo ter instalado aqui na minha máquina o comando info.
Vamos ver, só para não ter que instalar, que eu não sei quanto tempo vai demorar, vamos ver num terminal que eu já tenho aberto aqui, só para ter um exemplo, InfoCat. Tá aí, ó. O InfoCat, então, ele vai me listar melhor, vai me listar mais coisas, vai me dar um tutorial sobre aquele comando, tá? Vamos ver se eu consigo instalar rapidinho aqui isso. Aí a gente aproveita para mostrar para eles como a gente instala coisas, tá? Sudo apt install, opa, ele já me disse aqui em cima que esse comando está disponível via o pacote CoreUtils. Deveria estar instalado. Estranho. CoreUtils já está instalado. Vamos tentar instalar direto o info aqui só por via das dúvidas, senão a gente passa... Ah, ok. Pronto. Como eu estou na nuvem, claro que instalou muito rápido. Então agora eu posso usar o InfoCat. Tá? Então, se fosse numa máquina Red Hat, eu teria que usar o RPM ou o IAST ou alguma outra coisa para uma máquina SUV, né, para poder instalar esse pacote aí. Tá? Devem cair também algumas perguntas, está nos tópicos, perguntas sobre instalação de pacote. Tá? Eduardo, estamos tranquilos? Sim, pode seguir. Ok. Então, nessa coisa da construção das historinhas, eu gosto de falar para eles assim, olha, vamos ir montando exemplos, sempre ligando com alguma coisa na prática. Eu quero saber, por exemplo, quantas CPUs eu tenho na minha máquina. Ora, eu sei que eu tenho um diretório chamado /proc, que é um diretório virtual criado no momento que a minha máquina é ligada, que o sistema é iniciado, onde ele vai ter aqui várias informações sobre os processos que estão rodando. Tá? Quando eu dou um PS a X para listar tudo que está rodando na minha máquina, esse número que eu vejo aqui, PID, que é o número do processo, ou Process ID, são esses números de processo que eu vejo lá no /proc. Aí aqui eu tenho mais informações sobre esses processos. Quando o comando PS e um comando como o top, que vai me listar os processos que mais estão consumindo a máquina, eles vão buscar a informação que está nesse arquivo aí, /etc/proc. Tá? Bom, se eu dou um ls, se eu dou um cat num arquivo, /etc, /proc, /c, opa, desculpa, etc não, /proc, que então eu tenho as informações dos meus processos e informações sobre o estado atual da minha máquina. Se eu dou um cat no proc CPU info, ele vai me mostrar as informações sobre a minha CPU no momento. Tá? Eu sei que isso pode passar por várias páginas, então eu vou usar o comando, agora em vez de usar o more, eu vou usar o less. E aí eu vou deixar para vocês fazerem com os alunos de vocês qual é a diferença entre o less e o more. E já digo que o less faz mais coisa que o more. Less is more than more. Tá? Mas coloco aqui para o less. Ah, o less também não está instalado aqui. Eu acabei de instalar essa máquina, tá? Então ela é uma máquina, uma máquina Debian, um servidor Debian, e ele está bem cruzão. Tudo que eu precisar instalar aqui eu tenho que instalar na mão. Então vamos usar o more por enquanto. Tá? Aí me listou um monte de coisa. Como eu não tenho muita coisa na minha CPU, veja que eu tenho um processador Processor 0. Mas vamos supor que eu queira saber quantos processadores eu tenho na minha máquina. Tá? Então, eu uso o pipe agora para o grep, e eu vou pedir para o grep. O grep é RE, vem de Regular Expression, e grep não lembro o que significa, mas o grep vai pegar o que tu colocar na frente dele. Seja uma expressão normal, seja uma string, ou seja uma expressão regular. Expressões regulares também é um tópico, não vai dar tempo da gente cobrir tudo aqui, é claro, mas eu só quero dar esse exemplo aqui. Grep Processor. Ele agora só pega a linha que tem o processor. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quantos processadores eu tenho. Então eu faço um pipe de novo para WC, que é word count, e aviso, olha, word count. Se eu só fizer assim, ele vai me dizer, tem uma linha, 3 strings
e 14 caracteres. Eu só quero saber o número de linha. Então, WC-L. Então, essa minha máquina tem um processador. Só para mostrar para vocês, se eu vier aqui, deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Editar, preferências, fonte personalizada. 18, tá bom. Fechar. Se eu fizer a mesma coisa aqui, cat/proc /cpu-info pipe grep processor pipe grep wc-l. Opa! O que eu fiz errado? Pipe proc cpu-info. Ok. Processor, eu devo ter escrito processor errado, né? Não. Ah, aqui não é grep, aqui é WC-L. Ok. Tenho 12 processadores, então, rodando aqui na minha máquina, tá? E aí, além do CPU-Info, eu também tenho o MEM-Info, tenho várias outras coisas que eu tenho lá que eu posso estar utilizando. Então, é basicamente isso. A gente tem o conteúdo lá, mas eu recomendo que vocês, quando forem montar os seus treinamentos, que vocês usem. Claro, muitos de vocês que estão aqui ouvindo já sabem muito mais como fazer isso do que eu, mas eu recomendo que vocês sempre vão construindo conhecimento em cima do Linux, em cima de pequenas historinhas que vocês podem contar para os seus alunos, tá? Então, aqui, basicamente, é isso que a gente tem. Para o Linux Essentials, a gente já tem completo. A gente está montando agora os Learning Materials para o LPI nível 1. Tá? Uma coisa boa da gente montar o Learning Materials, especialmente para quem ainda não está acostumado com trabalhos coletivos, utilizando versão de controle, a gente usa o Git e a gente usa um formato de construção chamado ASCII-Doc. Então, só para mostrar para vocês, eu estou construindo, aqui a minha letrinha está meio pequena, deixa eu ver se esse aqui a minha está com Ctrl mais também, tá? Então, estou construindo aqui o exame 101, tópico 103. Então, a lição, estou construindo uma primeira lição que vai falar sobre os comandos GNU e Unix. Tá? Então, a gente escreve, usando esse formato aqui, ASCII-Doc. Eu estou usando aqui o VS Code para editar. Eu gosto do VS Code porque ele é muito bom para trabalhar com ASCII-Doc, porque quando eu escrevo ao mesmo tempo, eu consigo visualizar... Ops. Ah, sim. Eu consigo visualizar como é que vai ficando esse negócio da página. Tá? Então, aqui eu chego, edito, e eu uso o Git para enviar as novas versões para o LPI, que então são revistas por um revisor. Tá? E é exatamente isso que a gente usa para criação de conteúdo, para revisão e para tradução. Tá? Então, quem for nos ajudar vai ter que se familiarizar com o Git, com o ASCII-Doc. Não é nada complicado. Tá? Eu mesmo tenho algum material que eu já desenvolvi para aprender a utilizar isso aí. Mas só para mostrar para vocês que a colaboração assim é bem simples. Tá? Eu mesmo, assim, para o LPI, eu estou escrevendo conteúdo em inglês primeiro. Por mais que a gente possa ser, às vezes, digamos assim, não gostar dessa questão imperialista da imposição do inglês, o fato é que para nós que trabalhamos na área de TI, o inglês é fundamental, sempre as primeiras informações virão em inglês. Então, até para a nossa carreira é importante que a gente saiba inglês e que a gente incentive os nossos treinandos a aprenderem inglês também. Então, uma boa forma de estudar para a prova Linux Essentials, se tu já sabe inglês, é nos ajudar a traduzir o conteúdo. E a mesma coisa para as outras provas que a gente for colocando. Tá? E para quem quiser começar a trabalhar com conteúdos de outras provas, vão lá ali naquele Become a Contributor, mandem um e-mail ali para nós, se apresentem, tá? Que aí a gente vai, a gente certamente vai conversar com vocês e buscar ter mais colaboradores. Tá? A gente realmente precisa ainda de bastante colaboradores e nós estamos remunerando para isso. Tá? Além do mais, também
aguardem em breve, a gente está trabalhando fortemente nisso, a gente está trabalhando com muito cuidado, porque a gente vai lançar o nosso programa de membros de uma maneira assim, que atenda realmente, que seja benéfico para a nossa comunidade LPI, e aí no programa de membros a gente vai trabalhar assim para estar dando a possibilidade de vocês, como voluntários, contribuírem, mas que essas contribuições tenham a ver com o crescimento de vocês dentro da comunidade do LPI. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu queria ter até deixado mais do que 10 minutos aí para perguntas e respostas, mas eu vou encerrar agora o compartilhamento da minha tela e aí a gente começa a conversar então. Legal. César, muito obrigado pelas informações, por tudo que você mostrou para a gente. Eu queria deixar aberto agora para o pessoal aqui que está participando do webinar. Caso tenha alguma pergunta, por favor, levante a mão, faça comentário via chat. Estamos aqui aguardando e disponíveis para vocês, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, o que apareceu aí durante a apresentação. Douglas, que saudade, Douglas. Quanto tempo que eu não vejo vocês. Temos que trabalhar a questão de fazer um evento da LPI na Fevale. Deixar mais alguns segundinhos. Bom, só lembrando também que caso vocês tenham alguma outra questão relacionada aos programas de parceria, quer saber mais sobre como funciona, como vocês podem filiar a empresa de vocês e ter diversos benefícios oficializando uma parceria com o LPI, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu vou deixar meu contato aqui no chat. César, mais algum recado, mais alguma coisa que você queira abordar? O que eu queria dizer para o pessoal, basicamente, isso daqui não é o final da nossa reunião, tá? Do nosso webinar. Então, vocês já têm aí várias formas de contato com o LPI, tem o meu e-mail pessoal, o e-mail do Eduardo. Como vocês devem imaginar, em função de sermos poucos aqui na América Latina, a gente recebe muito e-mail, mas a gente responde a todos os e-mails, tá? Então, se daqui a pouco vocês mandarem um e-mail e a gente demorou para responder, insistam, façam um forward daquele e-mail para a gente de novo mesmo, para ele ir lá para o topo do nosso inbox, que a gente responde tudo, tá? Mas a gente realmente pode demorar um pouquinho para responder. Tudo no LPI é feito de forma colaborativa, sempre trabalhando junto com a comunidade. Então, a gente passou alguns meios aí para vocês colaborarem conosco, mas daqui a pouco, vocês têm alguma dúvida, não hesitem mesmo em nos contatar pessoalmente, tá? É realmente uma construção conjunta. O LPI, inclusive, se orgulha muito disso, de tudo que ele faz é uma construção junto com a comunidade. É claro, como eu falei logo no começo, assim, a gente não quer virar uma instituição monstra, a gente quer se manter essa instituição assim tão pequena quanto possível para a gente poder ser essa instituição amiga aí, para que vocês realmente conheçam todos os que trabalham para a LTI. Então, realmente fiquem muito, muito à vontade aí de falar com a gente e de perguntarem qualquer coisa que vocês quiserem nesse momento e em momentos posteriores também.